Seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos resolver algumas questões sobre progressão geométrica. Bom, você já consegue ver na tela a primeira questão que eu gostaria de resolver com você. Calcule o oitavo termo da PG, da progressão geométrica. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 2. Eu quero saber qual o oitavo termo. Bom, a ideia é usarmos a fórmula, porque, como é o oitavo termo, eu poderia ir calculando aqui o terceiro, quarto, quinto, até o oitavo, não seria, né, problema nenhum fazer isso. Mas se ao invés do oitavo termo, eu pedisse o termo da ordem 8.000, você não ia fazer de um em um até chegar a 8.000. Então, a fórmula, acredite, a fórmula ela vem para facilitar a nossa vida e não para complicar. Então, vamos usar a fórmula. É, a fórmula já está aqui. Então, eu vou apenas substituir. Ó. Se eu quero o oitavo termo, eu vou considerar que o número de termos dessa PG é 8. A razão é a divisão, é o quociente entre dois termos consecutivos. Então, eu vou dividir o segundo termo, que é o 2, pelo primeiro, que é 1. Então, 2 divididos por um dá 2. Eu quero o oitavo termo. Ó. O primeiro termo é 1, né? Tá aqui, ó. O primeiro termo é 1. Então, substituindo, ó. O N é 8. Lembra que o N aqui, ó, é 8, porque ela tem 8 termos? Então, tá aqui, a 8. É o oitavo termo que eu quero. O primeiro termo é 1. A razão é 2. Se o N é 8, 8 menos 1 dá 7. Ora, 2 elevado à sétima, vamos lá, 2 elevado à sétima é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, já até me perdi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se você multiplicar, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128. Então, vai ser 1 vezes, olha, o 2 elevado à sétima é 128. Aí, uma coisa muito importante. Observe aqui que a gente tem uma potência e uma multiplicação. A gente calcula primeiro a potência, depois a gente calcula a multiplicação. Então, voltando aqui, para finalizar o oitavo termo, 1 vezes 128 é 128. Então, o oitavo termo dessa progressão geométrica é 128. Fácil, né? Vamos para o próximo. Agora eu quero o 11º termo dessa PG aqui. Então, ó, o 11º termo. Bom, se eu quero o 11º termo, é porque o n vale 11. Eu vou considerar que essa PG tem 11 termos. N é o número de termos, então n é igual a 11. O primeiro termo é 1,64 avos. E a razão? A razão é a divisão de dois termos consecutivos. Então, eu vou dividir, ó, o segundo termo, que é 1,32 avos, pelo primeiro, que é 1,64 avos. Então, é 1 sobre 32 divididos por 1 sobre 64. Ora, como é que eu faço para dividir duas frações? Eu repito a do numerador, a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. 1 sobre 64 é o mesmo que 64 sobre 1. Só que sobre 1 é desnecessário escrever. Bom, agora tem uma multiplicação de duas frações. Então, eu vou multiplicar os numeradores. 1 vezes 64 dá 64. Sobre 32 vezes 1 é 32. Ora, e 64 é o dobro de 32. Então, 64 dividido por 32 dá 2. Ou seja, a razão que eu queria calcular vale 2. Vamos substituir na fórmula. Eu quero o 11º termo, quero a 11. O primeiro termo, 1 sobre 64. A razão é 2. Elevado a... O n é 11. Então, 11 menos 1 dá 10.
Bom, eu poderia calcular aqui 2 elevado à décima, né? Que é 1024. Ó. 2 elevado à décima é 1024. Vezes um dá 1024 sobre 64. E agora, efetuar a conta, né? 1024 sobre 64. Essa seria uma saída. Eu vou escolher fazer um caminho um pouquinho diferente. Então, vou até trocar a cor da caneta aqui, vou escolher o vermelho agora, olha. Ó, daqui, ó. Vou fazer um pouquinho diferente. O A11, o A11 é igual a 2 elevado à décima vezes um é 2 elevado à décima. Então, não calculei essa potência, né? Não trabalhei com 1024. O que eu vou fazer é chamar o 64 de uma potência de base 2. Vamos voltar no exercício anterior? Ó, a gente acabou de fazer essa continha. Lembra do 2 elevado à sétima? Né? 2 elevado à sétima, tem o 2 aqui, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas agora eu quero 2 elevado à sexta. Então, 2 elevado à sexta vai pegar só a sequência de 6 vezes o 2 sendo multiplicado por ele mesmo. Então, se 2 elevado à sétima deu 128, 2 elevado à sexta é a metade. 2 elevado à sexta é 64, que é a metade de 128. Então, olha só, aqui eu não vou trabalhar com o 64, eu vou chamar de 2 elevado à sexta. E agora eu vou utilizar uma propriedade de potência. O A11 é igual, olha, divisão de potência de mesma base. Divido a base e subtraio os expoentes. 10 menos 6 dá 4. Aí 2 elevado à quarta fica mais fácil calcular, que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Né? Se eu dividir 1024 por 64, eu também vou achar aqui, ó, 16. Tá? Então você faz de uma maneira ou faz de outra maneira. O importante é que faça de uma maneira correta. Vamos fazer mais um? Ó, é que eu já preparei alguns aqui e eles estão aparecendo. Eu não quero que eles apareçam agora, então eu vou responder. Bom, número 3. Calcule o primeiro termo da PG em que A7 é o sétimo termo da PG. A7 é 729. Ó, o A7 é 729 e a razão é 3. Ou seja, eu quero o primeiro termo. Eu sei que o sétimo termo é 729 e a razão é 3. Então, vamos usar a fórmula. Bom, neste caso, eu prefiro inverter a fórmula. Eu prefiro passar esse AN aqui para o outro lado, ó. Aí fica assim, igual a N, tá? Vou reescrever aqui, ó. Vai ficar assim, A1 vezes a razão elevado a N menos 1 igual a N. Esta é uma preferência minha, eu gosto de fazer isso, não se sinta obrigado a fazer. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque eu vou calcular o primeiro termo. Olha onde está a igualdade, olha onde está o primeiro termo. Então, ele já está no lado esquerdo em relação à igualdade. Ele já está no primeiro membro da equação. Então, vamos lá. Vamos substituir. Eu quero o primeiro termo, que é o A1. A razão já foi dito no enunciado que é 3. Se eu tenho o sétimo termo, eu vou considerar que ela tem 7 termos. Então, aqui 7, né? O n é 7, 7 menos um dá 6, expoente 6. E o último termo é o 729, que é o sétimo termo. Ora, o primeiro termo vai ser igual a 729. O 3 elevado à sexta que está multiplicando vai passar aqui, ó, dividindo 729. Aí, ó, continua aqui para a questão de espaço. O primeiro termo, ora, quanto é 729 divididos por 3 elevado à sexta? Bom, eu posso calcular 3 elevado à sexta, que é 3 vezes 3 vezes 3, né? 6 vezes o 3. Ou posso decompor os 729 em números primos, tá? Então, eu, como prefiro trabalhar com números pequenos, eu prefiro pegar o número 729 e decompor em números primos. Então, vejamos, ó.
Ele não é par, não é divisível por 2, né? Então, vou tentar dividir por 3. E ele é divisível por 3, que vai dar 243, que também é por 3, né? Por que que eu sei que ele é por 3? Porque quando eu somo os algarismos, 7 mais 2 mais 9 dá 18. E o 18 é divisível por 3. Por que que eu sei que o 243 é divisível por 3? Porque se eu somar 2 mais 4 mais 3 dá 9. E o 9 é divisível por 3. Ora, essa regra só vale para divisão por 3. Então, 243 dividido por 3, dando continuidade, ó, 81. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Quantas vezes apareceu o 3 aqui? Ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu errei. Eu errei aqui, ó. Eu percebi que eu tinha errado. Então vamos consertar, ó. 81 por 3 não dá 9. Ó, vou até mudar a cor aqui, ó. 81 por 3 dá 27. 3 vai dar 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então vamos lá. Quantas vezes saiu 3 aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o 729 é o mesmo que 3 elevado a sexta. Então, olha essa fração aqui. Ó. Quem é o 729? É o 3 elevado a sexta. E embaixo, 3 elevado a sexta. Ora, qualquer número dividido por ele mesmo, ó, qualquer número dividido por ele mesmo, dá 1. Então, o primeiro termo dessa PG é 1. E assim nós terminamos este exercício número 3. Vamos fazer mais um? Ó, quantos termos tem a PG? Eu quero agora o número de termos. Então, como eu quero calcular esse N aqui, que é o número de termos, mais uma vez eu vou pegar o AN e vou passar para cá, ó. Assim, igual a N. E mais uma vez, não se sinta obrigado a fazer isso. Eu gosto de fazer. Eu acho que me facilita e costumo dar essa dica, mas não é uma obrigação. Muito bem. Então, ó, o primeiro termo é o 9. Cuidado com a razão, gente. A razão é um termo dividido pelo anterior. Eu procurei esses dois termos que são os mais fáceis, ó. A razão é um terço. Então vamos substituir, ó. O primeiro termo aqui é 9. A razão é um terço elevado a n menos 1. Eu quero saber, olha, quantos termos? Eu quero aqui saber, ó, quanto vale o n. E esse último termo aqui é 1,81 avos. Muito bem, eu vou repetir aqui, ó. 1 terço elevado a n menos 1. Atenção, olha só. Isso aqui, esse primeiro membro da equação, esse lado esquerdo aqui em relação à igualdade, todinho ele é uma multiplicação. Então, eu poderia multiplicar cruzado aqui, ó, o 9 que está multiplicando, eu poderia passar dividindo aqui, ó, 1 e naturalmente multiplicando esse 81, tá? Isso pode ser feito. Existe toda uma explicação por conta disso que eu acho que não cabe aqui na resolução desse exercício. Então vai ser 9 vezes 81. Se eu multiplicar 9 por 81, ó, vai dar 729, que a gente acabou de trabalhar com esse número ali em cima, né? Ó, continua aqui no alto. Então, nós temos aqui, ó, 1 terço elevado a n menos 1, ao n menos 1, é igual a 1 sobre 729. E lembra que a gente acabou de ver que o 729 é o 3 elevado a sexta? Então, repito aqui, terço elevado a n menos 1. O que é 1 sobre 3 a sexta? Isso é o mesmo que 1 terço elevado a sexta, né? Por que que eu tomei este caminho? Porque eu tenho uma equação exponencial. Por que que ela é exponencial? Porque a minha incógnita é expoente da potência. Então, o objetivo aqui que eu procurei é tornar as bases iguais. Então, olha, 1 terço e 1 terço são bases iguais.
Agora que as bases são iguais, eu. É como se eu simplificasse. Eu dei esse corte aqui, gente, só para simbolizar, mas eu não estou cortando nada, não, tá? As bases são iguais. Aí o que que eu faço agora? Vou trabalhar só com os expoentes. Continua aqui no alto, tá? Então, vou igualar os expoentes, já que é uma igualdade. De um lado, né, no primeiro membro, n menos um, e no segundo membro é 6. Então, n é igual a 6 mais um, que dá 7. Ou seja, essa aqui é uma PG que tem 7 termos. Muito bem. Vamos fazer mais um? Número 5. Calcule a razão da PG. Ah, então olha só. Como eu quero a razão, mais uma vez, eu vou passar o AN aqui para o outro lado, tá? Passar ele para cá. Então vai ficar assim, ó, A1 vezes a razão elevado a N menos um igual a N. Eu sei que o primeiro termo é 4. A razão eu quero calcular, e eu tenho o nono termo. Então, o número de termos é 9. Se eu tenho o primeiro e o nono, tem 9 termos. Então, o n aqui em cima, ó, o n é 9 menos um, que dá 8, que é igual ao último termo, que é 1024. Então, razão elevada à oitava é igual a 1024 divididos por 4, né? Esse 4 aqui, ó. Aí eu agora continuo aqui mais no alto, tá? A razão elevada à oitava é igual. Bom, aí eu vou dividir 1024 por 4. Bom, a gente mais ali em cima, a gente viu que o 1024 era 2 elevado à décima. Então vamos lá. 1024 divididos por 4. O 1024 é 2 elevado a 10. Se eu decompor em fatores primos, eu vou achar isso. E o 4 é 2 ao quadrado. Ora, divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtraio os expoentes. 10 menos 2 dá 8. E 2 elevado à oitava dá 256. Então, aqui, ó, 2 elevado à oitava, né? Ora, é uma igualdade. Se os expoentes são iguais, as bases têm que ser iguais. Ou seja, razão igual a 2. Ok? Eu poderia ter feito também assim, ó, atenção. Achamos que ó, razão elevada à oitava é 1024 dividido por 4. Aí, se você realmente dividir, você vai achar o 256. Aí eu poderia dizer, olha, se Q elevado a 8 é 256, Q é igual a raiz oitava de 256. Aí você decompõe o 256 em números primos, e aí você vai descobrir que ele é um 2 elevado à oitava. Ora, raiz oitava de um número elevado à oitava é o próprio número, ou seja, é 2. Então, ó, achamos o 2 assim, achamos o 2 assim. Ora, a resposta é essa, tem que ser 2. Então, eu quero calcular a razão. Essa foi a letra A. Vamos agora para a letra B. Ó, o nono, não, o primeiro termo é 9 e o sétimo termo é 1,81 avos. Então, vou inverter a fórmula, como eu tenho feito, né, nos exercícios. Eu só não inverto a fórmula quando eu quero calcular esse termo aqui, o AN. Caso contrário, eu gosto de inverter. Primeiro termo. Ó, primeiro termo é 9. O N, o N é 7, né? Porque tem 7 termos, então 7 menos um dá 6. Razão elevada a sexta. O último termo, 1,81 avos. Então, observe que, de novo, ó, a gente já fez mais em cima. Eu posso multiplicar aqui, ó, só porque é multiplicação. Só porque aqui é multiplicação, tá? 9 vezes 81. Então, razão elevada a sexta é igual a 1 sobre 729. E o 729 é, é 3 elevado a sexta. Aí, razão elevada a sexta é igual a 1/3 elevado a sexta. Então, observe, nós temos uma igualdade. Ó, é uma igualdade. Se os expoentes são iguais, as bases têm que ser iguais. Ou seja, nossa resposta, razão é igual a 1/3.
apagar aqui o excesso de rabiscos que eu fiz. Hum, acabei pagando um parêntese que eu não queria. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer mais um. Agora eu quero o quinto termo dessa PG. Então veja, olha, o primeiro termo é 5. A razão é o segundo termo, que é o 20 dividido por 5, que dá 4. E se eu quero o quinto termo, é porque o n vale 5. O número de termos é 5. Então, olha, eu quero o quinto termo, que é o primeiro, que é 5. A razão é 4, elevado a 5 menos um, que dá 4. Olha, 4 elevado à quarta, gente, ó, eu tenho que potência primeiro, tá? Então, rascunho aqui. 4 elevado à quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ora, 4 vezes 4 dá 16. E 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 16, 256. Então, aqui, 256. Agora, vamos multiplicar 256 por 5, né? Vou aproveitar aqui, ó. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28, vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que foram, 12. Resultado, 1.280. Então, o quinto termo dessa PG é 1.280. Sétimo e último probleminha que eu gostaria de resolver. Observe que esse aqui é muito fácil, porque eu quero saber quantos termos tem essa PG. São potências de base 10. Então, olha só, potência de base 10, né? Aqui eu tenho um, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, isso aqui é o mesmo, é 1 milhão, né? 6 zeros é 1 milhão. É o mesmo que 10 elevado a 6, tá? A razão. A razão é 10 divididos por um, que dá 10. Então, quantos termos tem? Eu vou inverter a fórmula. De maneira intuitiva, você até responde aqui quantos termos tem, tá? Só não se engane por causa desse um aqui, que é o primeiro termo. Mas o objetivo aqui é a gente utilizar a fórmula, nos habituarmos a utilizar a fórmula. O primeiro termo é 1, a razão é 10, elevado a n menos 1. Eu quero saber quantos termos. Eu quero calcular, então, o valor de n é igual ao último termo, que é 1 milhão, que é 10 elevado a 6. Ora, quando a gente multiplica por 1 aqui, o resultado não altera. Ora, se é uma igualdade. Se as bases são iguais, olha só, eu vou dar um corte aqui apenas simbólico, tá, gente? Mas a gente não corta nada, não, tá? Se as bases são iguais, eu esqueço as bases e vou trabalhar somente com os expoentes. Então, o expoente n menos 1 tem que ser igual ao outro expoente, que é 6. Então, n é igual a 6 mais 1, que é 7. Ou seja, essa PG tem 7 termos. Então, com este último exercício, eu espero a ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre progressão geométrica. Mas lembre de um detalhe: você assistiu esse vídeo, mas não basta assistir vídeos. Você tem que ter aquele momento em que você sozinho, papel, caneta, quebre a cabeça, tente resolver os exercícios. Naquele momento bem solitário mesmo, bem sozinho, tá? Se errar, não tem problema. Se errar, volta do início e tenta de novo, até que você consiga. Assim você vai conseguir desenvolver habilidade em matemática e depois as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais natural. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tchau.